E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em qual horário vocês vão estar me assistindo aí, tá? Então, hoje nós estamos aqui para mais um encontro, uma aulinha que vai dar um pouco de misturada, né, de filosofia e psicologia da aprendizagem também, uma aula sobre educação. Hoje eu vim apresentar para vocês um pouco da teoria das múltiplas inteligências do psicólogo, né, estudioso, professor de Harvard, Howard Gardner, tá? Vocês podem procurar na internet, é bem fácil de encontrar essa teoria, a teoria das múltiplas inteligências, ou das inteligências múltiplas, de Howard Gardner. Gardner ele é um professor de Harvard e ele vai desenvolver os seus estudos principalmente nessa universidade na década de 80, tá? Então, só para fazer uma apresentação também breve minha, eu sou o professor Dan Souza, sou formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em História pela mesma instituição e atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação lá, no doutorado, também, né, da UFPE. Atualmente eu sou vinculado ao PPGH da UFPE. Na linha de pesquisa Mundo Atlântico, Norte-Nordeste Mundo Atlântico, né, e a minha pesquisa é voltada para ensino de História e também movimento abolicionista. Eu tenho preocupações também com história da escravidão, teorias raciais. As minhas preocupações, digamos assim, são múltiplas, como a teoria das múltiplas inteligências do Gardner, tá? Então, pessoal, galera, por que falar sobre isso hoje? Né? E falar rapidamente, não vou me estender muito, já que eu vou apresentar somente um grande teórico da psicologia da aprendizagem, né? Que é o Gardner. Nós temos outros que talvez veremos. Temos o Piaget, temos o Levi Vygotsky, né? Temos o Henri Vallon também, que é o francês, né? Chegou a ser ministro da Educação da França. Poderemos falar sobre eles também em outras aulas. Mas hoje o foco é em Gardner, porque eu vejo uma necessidade muito grande da gente discutir isso. Por quê? Muitas vezes o aluno, ele está na escola, e aí existe uma escola com uma lógica muito prisional ainda hoje em dia, né? Uma lógica da escola do vigiar e punir. Tanto é que a gente, quando fala em currículo, a gente fala em grade curricular. Rubem Alves faz uma crítica a isso, né? Por que grade curricular e não campos curriculares, campos dos conhecimentos, saberes, diretrizes, algo do tipo. A gente fala também em disciplinas. Português, matemática, história são disciplinas, ou seja, eu tenho que disciplinar o indivíduo a aprender aquelas matérias. E muitas vezes essas matérias elas são lançadas para pessoas que têm times diferentes de aprendizagem e têm percepções diferentes de mundo e inteligências diferentes, digamos assim. O Gardner, inicialmente, ele vai identificar 7, 8 tipos de inteligência, hoje já está entre 10 e 12, né, tipos de inteligências, e segundo ele, isso é identificado logo na infância. Então hoje as mais conhecidas, né, e as mais faladas deles são a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência espacial, né, que tem outro nomezinho, a corporal sinestésica, a inteligência naturalista, a inteligência existencial também, ele fala sobre esse tipo de inteligência. Então, só para explicar um pouquinho para vocês o que o Gardner está querendo falar com isso, ele está querendo dizer o seguinte: nem todo mundo é igual e as pessoas têm formas diferentes de entender as matérias e o mundo, as percepções de mundo, e o que nós temos que fazer enquanto educadores e também enquanto alunos é encontrar aquilo que aguça a minha inteligência. Para o Gardner, essa inteligência ela já tem uma tendência natural, ela já tem uma tendência genética. Ela só vai ser realmente afiada e treinada em salas de aula e na vida. Mas o indivíduo já nasce, né, geneticamente, digamos assim, predisposto, preparado para um certo tipo de inteligência. A inteligência musical, por exemplo, é a percepção que o indivíduo tem dos sons, a facilidade que o indivíduo tem, por exemplo, de aprender um instrumento musical, aprender notas musicais, entender o que é, né, uma organização sonora, harmônica, digamos assim. A inteligência interpessoal geralmente são de pessoas que
se compreendem muito bem, né, e conseguem, de certa forma, potencializar isso através de uma meditação, através de uma reflexão filosófica, através de leituras. A intrapessoal é essa. A interpessoal já é o tipo de inteligência de pessoas que têm comunicação com muitas pessoas e que consegue, de certa forma, comunicar o que se sabe, né, o que ela sabe, para os outros de uma forma muito prática também. A inteligência lógico-matemática, pessoas que têm uma percepção do raciocínio lógico muito aguçada, as pessoas que resolvem problemas lógico-matemáticos com uma certa facilidade. A inteligência linguística, pessoas que têm uma retórica muito boa, pessoas que conseguem ter um processo de alfabetização, de certa forma, através da leitura, um pouco mais avançado do que outras que têm uma certa dificuldade, que só vão aprender a ler e a interpretar um texto um pouco mais tarde. Então, para o Gardner, essas inteligências elas já surgem de certa forma genética, né? ela já tem uma tendência genética no indivíduo e cabe ao professor, cabe ao educador e cabe ao próprio indivíduo diagnosticar, entender que tipo de inteligência ele tem para que ele possa aperfeiçoar essa inteligência. Hoje a gente tem salas de aulas lotadas, seja no ensino privado, seja no ensino público. O privado ainda consegue ter salas com 25, 30 alunos, 20 alunos, né? Eu, ano passado, dei aula no terceiro ano que tinha 14, 15 alunos. Então, a gente tem um direcionamento muito pessoal mesmo, individualizado com o educando, com o alunado. Já em salas de aulas muito grandes, salas de aulas de 40 alunos, 45 alunos, muitas vezes o professor ele não consegue ter essa percepção, né, de qual é o tipo de inteligência daquele aluno, ou em qual matéria aquele aluno se destaca mais, o que é que aquele aluno gosta mais. E aí muitas vezes realmente cabe ao indivíduo entender o que é que ele gosta mais e o que é que ele quer trabalhar mais para aperfeiçoar, né? O Gardner, ele desenvolvendo essa teoria, de certa forma, ele desconstrói um pouco a ideia de que nós temos que ser bons em todas as matérias, não há uma necessidade de sermos bons em todas as matérias. Inclusive a lógica do novo ensino médio, ela teoricamente ela traz essa lógica, né, de você escolher um itinerário formativo, fazer a base nacional comum curricular, né, a base normal, português, matemática, história, filosofia, etc. Mas você escolher a partir de certo momento qual vai ser o seu itinerário formativo. Então, tipo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um curso de Direito, então eu vou para as ciências humanas e para as linguagens. Eu vou fazer um curso de Engenharia, então eu vou para a matemática e suas tecnologias e ciências da natureza, né? Na teoria, a percepção é essa. Para o Gardner, a ideia seria muito mais de realmente deixar que o indivíduo pudesse escolher, sim, o que é que ele quer fazer, mas que houvesse, de certa forma, a oferta de tudo, para que aquele indivíduo pudesse se identificar e para que os professores também, né, os docentes, pudessem identificar qual seria a aptidão, qual seria a principal inteligência daquele camarada. Muitas vezes, a gente tem salas de aulas lotadas, 40, 45 alunos, e quem ainda está no ensino médio, ou quem saiu recentemente do ensino médio, sabe disso, e a gente é obrigado a aprender disciplinas extremamente rígidas. Muitas vezes os professores trazem uma metodologia somente, que é a metodologia mais prática para ele ensinar, e mostra algumas vezes para a gente a matemática fora de contexto, ou a linguagem fora de contexto, a história fora de contexto. Poxa, o que é que um aluno meu que mora numa periferia, sei lá, de Pernambuco, vai aprender estudando Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Franco-Prussiana? Então cabe ao professor também, de certa forma, adequar, né, as suas aulas à demanda do alunado, ao contexto do seu alunado, ao perfil do seu alunado, para facilitar, de certa forma, o autodescobrir-se daquele aluno, né, o autodescobrimento. E isso, de certa forma, pessoal, ajuda demais no processo de ensino e aprendizagem. É uma via de mão dupla. Vai ajudar tanto o professor, porque as aulas dele, obviamente, vão ser aulas mais naturalizadas, vão ser aulas mais espontâneas, e os alunos também vão aprender de forma espontânea. O cérebro da gente, ele guarda, ele grava o que ele toma como importante. Então, coisas que não são tomadas como importante, aí eu vou trazer para a minha matéria, por exemplo, a história, como datas, nomes de lugares, nomes de reis, nomes de papas, acontecimentos marcados tipo, positivamente, eu entender o que é aquilo. Se eu coloco na minha cabeça que isso não é importante, meu cérebro ele não vai aprender de forma prática. E se decorar, digamos assim. E se eu posso consultar isso, não tem porquê meu cérebro ter que aprender aquilo necessariamente.
Então o lance das inteligências múltiplas também é do indivíduo cada vez mais se aperfeiçoar naquilo que o cérebro dele tem como importante, tem como necessário, crucial, fundamental para a vida dele. Então a gente tem aí, né, 10 tipos pelo menos de inteligência. A naturalista, entender os seres vivos e a natureza. A musical, diferenciações, ritmos, tons e timbres. A lógico-matemática, fazer e provar quantificações e hipóteses, problemas matemáticos. A existencial, questionar o porquê vivemos, viemos ao mundo e o porquê morreremos. Interpessoal, entender os sentimentos e motivações das pessoas. Corporal sinestésica, coordenar sua mente com o seu corpo, coordenar o seu corpo com a sua mente de forma simultânea. Então, pessoas que têm, por exemplo, muita coordenação motora, pessoas que são boas em artes marciais, pessoas que são boas em ginástica rítmica, são pessoas que têm uma inteligência corporal sinestésica muito boa, pessoas que vão também, por exemplo, fazer teatro, precisam ter esse tipo de inteligência, mas precisam desenvolver também a inteligência linguística, a inteligência interpessoal. Eu não sou obrigado a ter todas as 10, né? Geralmente os indivíduos eles têm, né, normalmente em torno de 3, né? Entre 2 e 3 tipos de inteligência. Passou disso, o indivíduo ele já vai ser identificado de certa forma como um indivíduo com superdotação. Então, se você fez o seu ensino médio e você pensou, por exemplo, que você era um ignorante, que você era um zero à esquerda em determinada matéria, em determinada disciplina, para utilizar esse termo, né, extremamente conservador, eu faço um desafio a você, né, eu lanço um desafio a você. Pense se realmente você não gostava de nada. É impossível que você não gostasse de uma matéria, por exemplo, fosse a matemática, o português, a história, a filosofia. E se você não gostava das matérias também, de certa forma, tenha sido porque você não tenha sido apresentado as matérias, né, de forma a interagir realmente com a sua inteligência, a interagir realmente com o que você tinha. O Flávio Dimenstein, ele faz uma comparação da inteligência e de certa forma da educação, que o Rubem Alves repete esse exemplo, ele faz uma metáfora com o pênis, né? A educação é como o pênis. O que é o pênis? O pênis é um órgão vertical, flácido, e que, se não é estimulado, viverá constantemente apontado para baixo. Esse órgão ele é um órgão hidráulico, né? A partir de um certo estímulo, né? A partir de um certo incentivo, esse órgão ele vai ficar ereto, então ele vai apontar para cima, ele vai crescer. Fernando Pessoa tem uma frase que ele diz: tenho uma ereção na alma. Então Fernando Pessoa entendeu muito bem que a lógica da vida é justamente essa lógica de estar com a alma sempre ereta, apontando para cima, para os objetivos, para aquilo que eu quero. Geralmente a educação, com esse lance de temos que aprender tudo, temos que focar em tudo, ela desmotiva, ela não busca entender, né, o que é que aquele aluno realmente quer compreender, está buscando, e lança tudo para que ele, tipo assim, seja bom em tudo, ou seja regular em tudo, mediano, e muitas vezes alcança o resultado do aluno ser péssimo, ruim em tudo, porque é muita imposição. E aí o que é que o Rubem Alves diz a partir dessa metáfora do pênis? Ele diz, a educação é da mesma forma, a educação ela precisa de estímulos exteriores, sim, mas ela precisa também de estímulos interiores, estímulos internos. E que estímulos são esses? São os estímulos da nossa inteligência, das inteligências múltiplas, ou seja, eu farei melhor o que eu gosto de fazer. Então, se eu gosto de leitura, se eu gosto de refletir, se eu gosto de escrever, significa que eu tenho uma inteligência linguística e existencialista, por exemplo, existencial muito aguçada. Se eu gosto de resolver problemas matemáticos, raciocínio lógico, sudokus, quebra-cabeças, né, aqueles cubos mágicos, eu tenho uma inteligência lógico-matemática muito aguçada. E aí qual é o papel do educador, do educando, né, que é o aluno, e também da família, já que a educação é um dever do Estado e da família, é um dever amplo, né, uma obrigação de todos. O nosso papel é descobrir aquilo que nós gostamos de fazer e nos dedicar, né, até a morte àquilo que nós gostamos de fazer. Bukowski diz, encontre algo que você ama e morra disso. E Confúcio, né, que é um filósofo chinês, diz, encontre algo que você ama para fazer e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, porque todos os dias vão ser iguais a
um parque de diversão, né? Você vai trabalhar, mas vai trabalhar se divertindo porque você faz o que você gosta. E é isso, pessoal. Nós não somos obrigados a ser bons em tudo. Nós temos que encontrar algo, sim, que nos dê um sentido para viver, nos motive, faça com que a gente acorde todo dia, como diz Marco Aurélio, não como um escravo ao ter que levantar da cama, pensar nas obrigações do cotidiano, mas como um imperador. Ao se levantar da cama todo dia, dizer: hoje eu irei fazer o que eu gosto, eu irei cumprir as minhas atribuições, e se surgirem coisas negativas, coisas que eu não queira fazer durante o dia, eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu já passo a maior parte do meu tempo fazendo aquilo que eu gosto e não fazendo aquilo que eu não gosto, né? Então Marco Aurélio, imperador romano, um dos filósofos estoicos mais famosos da história da humanidade, ele diz que nós temos uma escolha todo dia ao acordarmos. Nós podemos acordar como um escravo ou acordar como imperadores, né? E tem uma referência no filme Capitão Fantástico, que eu peço que vocês assistam esse filme, por favor. Capitão Fantástico, eu acho que tem até no YouTube, que o pai lá da família, né, um dos atores principais, ele diz: meus filhos serão reis filósofos, né, que era aquilo que os gregos buscavam para os seus, pelo menos os pais da filosofia, né, um Sócrates, um Platão, um Aristóteles e tal. Meus filhos serão reis filósofos, ou seja, pensarão por si mesmos, farão o que gostam de fazer, não por obrigação, mas por um dever que eles mesmos, né, optaram, por um dever natural, por um dever, por um destino buscado por eles próprios e não por um destino imposto por terceiros, tá? Então, o Gardner, de certa forma, ele revoluciona a psicologia da aprendizagem e a filosofia da educação, né, os métodos educacionais com essa teoria, porque ele diz: não existem pessoas zero à esquerda, né? Não existem pessoas que não sabem de nada. Existem pessoas simplesmente que estão fazendo aquilo que não gostam de fazer e pessoas que fazem aquilo que gostam, que têm uma tendência a fazer aquilo de uma forma mais fácil e mais aperfeiçoada, e outras que estão sendo obrigadas a aprenderem aquilo que não querem aprender, que não gostam de aprender, tá? Só para finalizar com um exemplo, nós temos o exemplo do famoso pintor Pablo Picasso, que desde pequeno gostava de desenhar nas aulas, fosse aula de matemática ou da língua dele, né, que no caso é o castelhano, né, o espanhol, ou de outras matérias. Pablo estava lá pintando, desenhando, rabiscando seus cadernos, cadeiras. A professora de Pablo identificou que Pablo tinha um talento para a arte, para o desenho, e começou a estimular esse talento. Conversou com os pais de Picasso, pediu que eles não restringissem isso. Os pais de Picasso colocaram ele em aulas de pintura, né? Daqui a pouco os colegas da sala de aula de Picasso estavam pedindo para que Picasso retratasse eles, né? Pintassem eles e tal. E deu no que deu, né? Pablo Picasso se tornou Pablo Picasso. Por quê? Porque ele teve uma ereção na alma e não teve ninguém para fazê-lo brochar, digamos assim. Não teve ninguém para cercear, não teve ninguém para amputar a inteligência de Picasso. Então a gente tem que aprender qual é a nossa inteligência e temos que aguçar ela cada vez mais, né? Correr daquilo que não aumenta a nossa potência, a nossa vontade de viver, e correr atrás daquilo que aumenta a nossa vontade de viver, que dá sentido à nossa vida, que faz com que a gente acorde todo dia como imperadores, como reis filósofos, né? Imperadores e imperatrizes, rainhas filósofas também, tá? Então é isso, pessoal. Deem uma sacada, tá, na teoria da inteligência múltipla do Gardner. Eu vou deixar um linkzinho aí embaixo do vídeo para quem tiver mais curiosidade, dar uma procurada, né? E esse vídeo ele é especialmente para os meus alunos do ensino médio, para os terceiranistas que ficam naquela questão, né? Naquela questão existencialista que é extremamente prejudicial para a saúde mental deles. Vai acabar o ensino médio, vai acabar a escola, e o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar, vou estudar para concurso, vou fazer uma faculdade. Cara, vá fazer o que você ama, porque dinheiro vai vir com naturalidade, ainda que demore um pouco de tempo, e a vida vai ser melhor vivida, né? Então é isso. Aproveitem a vida, aproveitem o dia naquilo que vocês gostam de fazer e não por obrigação, tá?
o tempo é relativo, como fala Einstein, né? Então se você vai trabalhar numa coisa que você não gosta, se você vai estudar uma coisa que você não gosta, o tempo vai demorar mais a passar. E se você vai fazer aquilo que você gosta, você vai ver que as coisas acontecem com mais facilidade e praticidade. Então busquem desenvolver isso e aguçar a inteligência que existe em vocês, beleza? É mais um vídeo para o canal, curtam aí, compartilhem com os colegas de vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!